Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, a gente olha para o Brasil logo depois de 1964. Temos aqui uns materiais bem interessantes sobre como o regime militar tentou redesenhar a economia, né? Atrair capital de fora, controlar a inflação que estava, nossa, nas alturas. Vamos investigar essas políticas e o tal do milagre brasileiro. A ideia é essa, desvendar as estratégias, sabe, entender como esse milagre rolou e quais foram os custos, as consequências. Tudo com base no que a gente tem aqui. Ok, vamos lá então. Bom, logo de cara, o regime tinha um problema enorme. A inflação. Chegou a quase 92% em 64. Para combater isso, criaram o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. Tinha o Roberto Campos no planejamento e o Octávio Gouvier de Bulhões na fazenda. Exato. E o PEG, ele foi em várias frentes. Na parte fiscal, por exemplo, teve um aumento forte de impostos. Tem um gráfico aqui que mostra bem essa subida, né? E cortaram os gastos também. O déficit público caiu bastante. Ah, sim. E o crédito? O crédito apertou muito. Isso afetou demais as empresas, sabe? E um ponto-chave, né? A questão salarial. Vieram a contenção dos salários e uma repressão bem forte aos sindicatos. Intervenções, greve era quase proibida e ainda teve o fim da estabilidade no emprego com a criação do FGTS lá em 1966. Entendi. Então a ideia era, arrumar a casa para atrair investimento de fora, certo? Deixar o ambiente mais, digamos, confiável. Isso, essa era a palavra deles. Criar um ambiente de confiabilidade para o capital estrangeiro. Só que o começo foi meio complicado, pelo que as fontes indicam. A inflação até caiu um pouco, mas a economia continuou patinando até 67. E o mais curioso, né? Esse capital estrangeiro que eles tanto queriam não veio como esperado. Pior, saiu mais dinheiro em remessa de lucro do que entrou em investimento direto, ali entre 64 e 67. Pois é. Isso talvez mostre um pouco da rigidez da visão do Campos e do Bulhões, né? A tal visão ortodoxa monetarista. Eles achavam que a inflação era só excesso de moeda e que o crescimento só viria com estabilidade total. Parece que ignoraram um pouco a capacidade ociosa da indústria, que talvez pudesse crescer sem tanta pressão na inflação. E essa busca pela estabilidade a qualquer custo, enquanto a indústria não ia bem, teve um preço social alto, né? E político também. Com certeza. Muitas pequenas e médias empresas quebraram, o salário real caiu bastante. O mínimo em São Paulo, por exemplo, encolheu uns 22% entre 64 e 67. Isso, claro, acendeu o pavio, né? Voltaram as greves, os protestos de estudantes ficaram gigantes. E teve reflexo nas urnas, né? Sim, em 65 o governo perdeu eleições importantes no Rio e em Minas. A resposta do regime foi endurecer. Aí veio o bipartidarismo forçado, Arena e MDB. E a tensão foi só crescendo, até chegar em 1968. Um ano bem crítico. Nossa, 68 foi tenso. A morte do estudante Edson Luiz no Rio, as greves enormes em Contagem e Osasco, a passeata dos 100 mil, foi uma ebulição. E a reação do regime? O AI-5, o Ato Institucional número 5. Fechou o Congresso, suspendeu direitos. Foi basicamente um golpe dentro do golpe. As fontes até mencionam o vice Pedro Aleixo, alertando que aquilo era tipo o caminho para a ditadura escancarada. E nesse clima teve troca de comando também. O Médici assumiu a presidência, passando por cima do Albuquerque Lima, que era mais nacionalista, e o Delfim Neto foi para a Fazenda, no lugar do Campos. E é justamente aí, nesse cenário de repressão aumentando, que, ironicamente, começa o tal milagre brasileiro. De 68 a 73, o PIB crescia que era uma beleza. Como assim? Parece contraditório, né? Mas as fontes apontam uma combinação. Primeiro, usaram aquela capacidade das fábricas que estava parada, ociosa. Segundo, o governo investiu pesado, principalmente via estatais. Terceiro, as exportações bombaram, inclusive de produtos industriais. E quarto, os lucros das empresas estavam altos, muito por causa dos salários que continuavam controlados, né? Então Delfim topava um pouco mais de inflação para fazer a economia crescer.
diferente da dupla anterior. Exatamente, a política dele era diferente. Aceitava um certo nível de inflação se fosse para ter crescimento rápido. Era o primado do desenvolvimento sobre a estabilidade, como diziam. O foco dele era mais em estimular a demanda, usar o que já existia, e olha, embora ainda quisesse o capital estrangeiro, ele deu mais espaço para o capital nacional e para as estatais liderarem o investimento. Certo, então o que a gente tira disso tudo? Esse milagre teve um custo, né? Um lado B, digamos assim. As fontes mostram bem. A concentração de renda foi para as alturas. Tem até aquela frase famosa, atribuída ao Delfim: fazer o bolo crescer para depois dividir. E os números mostram isso. Tem um gráfico aqui, os 5% mais ricos abocanharam uma fatia bem maior da renda em 1970 do que tinham em 1960. E não foi só a renda. A economia ficou mais concentrada também. Muitas empresas brasileiras foram compradas por multinacionais. Mais da metade das grandes americanas que vieram para cá entre 66 e 73 fizeram isso comprando quem já estava aqui. Em resumo, o que as fontes mostram é um modelo que, sim, entregou um crescimento econômico impressionante, o milagre, mas que foi bancado por arroxo salarial, por uma abertura ao capital externo que beneficiava muito esse capital, por uma concentração de riqueza brutal e, claro, por um endurecimento político extremo, com um AI-5 como símbolo máximo. Se a gente conecta os pontos, fica bem clara essa relação, quase uma simbiose, entre essa política econômica e o regime autoritário da época. O que deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que vai além desse nosso mergulho aqui. Qual é o legado a longo prazo de um período de crescimento tão rápido, mas ao mesmo tempo tão desigual e construído sob um regime autoritário? Como isso afeta as chances de um desenvolvimento mais justo, mais sustentável no futuro? É algo para a gente continuar refletindo.